Mas vamos ver se a gente vai. O exercício que eu vou propor hoje é este da sequência de pilares, tá? Estão me ouvindo bem, Sami e Leandro, estão me ouvindo Tô vendo bem? sim. Estão ouvindo bem, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Bom, vocês vão fazendo, vão acompanhando aqui no site. Tem um exercício aqui de sequência de pilares. Ele é um tutorial passo a passo. Eu vou comentar ele um pouco mais. Na verdade, eu não vou fazer nessa ordem exatamente que ele está aqui. Eu vou trocar um pouquinho, deixa eu ver. Não, né? Está na mesma ordem. Tá, move a geometria, vai ser na mesma ordem mesmo. Da ideia que a gente vai fazendo. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero criar uma sequência de pilares. Minha ideia é imaginar, antes de começar o algoritmo, o que é que eu imaginei aqui? Tem várias maneiras de você pensar numa sequência de pilares, tá? Você pode fazer cilindros e sair copiando, você pode fazer esse processo de várias maneiras. Por uma questão didática, eu estou imaginando o seguinte, ó. Opa, aqui. Eu vou ter uma reta, tá? Eu vou dividir essa reta em N partes iguais. Gente, cadê a cor? Não está mudando a cor, não? Tá, deu ruim aqui. Eu vou dividir ele em uma série de partes iguais, criar os pontos. A partir desses pontos, eu vou criar círculos em cada um desses pontos. Na verdade, eu vou criar uma reta vertical em cada um desses pontos. Aqui. Em torno dessa reta, eu vou criar um tubo, que vai ser o pilar. Tá? Teriam outras maneiras de fazer, milhares de outras maneiras de fazer isso daqui. Criar cada reta, em torno de cada reta dessa vai aparecer um tubo. Isso daqui, eu escolhi isso daqui por motivos didáticos, mas poderia ter escolhido qualquer outra, mas eles vão ser todos feitos em cima de uma única reta, e essa reta vai ser a única coisa que eu vou desenhar no rinoceros, de fato. Mas assim, eu vou começar. Em programação tem uma ideia que é divide to conquer, né? Deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Estou gravando, aparentemente está tudo certo. Que é dividir para conquistar. Eu vou pegar, eu vou dividir esse problema em dois. Um, que a maior parte do problema é fazer um pilar a partir de um ponto, eu criar um pilar a partir desse ponto. E a parte 2 seria distribuir esse pilar nos pontos que foram criados na reta. Então, vou abrir o Rhinoceros aqui, vou abrir o Grasshopper e vou começar mostrando alguns comandos e alguns conceitos de como lidar com pontos, tá? Como a gente partir de um ponto, o que é que a gente pode fazer com ele. Então, eu posso desenhar um ponto no Grasshopper e referenciar ele no Rhinoceros, ou posso escolher uma coordenada desses pontos. Isso que eu estou falando vai estar explicado nessa sequência de trabalho daqui. As maneiras que você pode fazer um ponto, ó. Se pegar aqui em ponto, ó, o que é que vai acontecer aqui? Né? Os elementos do ponto, pode ser por coordenada ou por ponto. Você pode trocar esse daqui, digitar uma coordenada, é assim que a gente vai fazer por enquanto. Ou clicar numa coordenada para escolher. E a primeira coisa é pegar esse ponto. Eu vou pegar esse ponto aqui na primeira aba de parâmetros. Eu vou aqui em geometria e vou pegar o elemento point aqui e colocar na tela. Ok? Está abrindo ainda, está lento. Nossa. Pronto. Então estou aqui com minha tela inicial, ó, e vou chegar aqui em parâmetros na primeira aba, tá? Essa aba chama parâmetros, params, na verdade. Eu tenho aqui geometria e aqui eu vou clicar no ponto e colocar ele na tela. Quando o componente está em amarelo, é um warning, né? É um aviso, não é um erro. Quando ele fica vermelho, é porque teve algum erro, né, nesse componente. Mas aqui é só um aviso. E o aviso, se ele for aqui nesse balãozinho, ele vai dizer, ó, que não tem parâmetro, ele não está coletando dados sobre informação, né, sobre esse ponto. Eu tenho algumas maneiras de resolver isso daqui.
uma delas é clicando aqui com o botão direito, ó, eu tenho a opção Set One Point, tá? E aqui eu vou para, ele vai pedir, meu tipo é coordenadas, o ponto, ó. Eu posso digitar a coordenada, ou posso clicar em qualquer lugar da tela. Clicando aqui, esse elemento daqui ficou cinza, ó, porque ele foi selecionado. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó, essa coordenada desse ponto, ligada a essa caixinha. Eu peguei um ponto no sistema de coordenadas e liguei essa caixinha daqui. Agora ela representa aquele ponto que está ali. Teria outras maneiras de fazer isso, tá? Eu posso aqui, ó, fazer de novo, ó, set one point, digitar, por exemplo, aqui 0,0,0. Eu peguei aqui a origem do espaço. Agora meu ponto é esse de cá, tá? Meu ponto é esse daqui agora, ó. Opa. Selecionei esse daqui é o meu ponto. Você pode mover esse sistema de coordenadas. E tem uma terceira maneira que eu mostro de fazer o ponto, que é o seguinte, ó, deixa eu botar aqui, antes de desenhar aqui em curvas, ó, Point Object, desenhar um ponto na tela. Tem um ponto desenhado aqui, essa bolinha daqui é um ponto. É a maneira como ele representa, às vezes é quadrado, às vezes é redondo, dependendo de uma configuração de como você quer visualizar o ponto. Às vezes é um quadradinho e às vezes é uma bolinha. No Rhino 6 eu acho que o padrão é um quadradinho, que vocês vão encontrar ali. E aqui eu chego aqui, set one point, em vez de coordenadas, ó, eu vou escolher aqui point. Aí ele pede para eu selecionar um objeto point. Eu cliquei aqui em cima, tá? Do type, ele vai me dar coordenadas, pontos ou curva. Curva não é tão usado assim, vou ficar só com ponto e aqui eu posso selecionar esse ponto e agora ele está me referindo a esse ponto. Desse jeito aqui, ó, se eu movo esse objeto, esse elemento ele vai junto com o objeto. Então, esse objeto me ajuda a lidar com as coisas também parametricamente, porque ele está linkado com a série de objetos, tá? Eu vou apagar o ponto e vou botar por coordenada mesmo. E aí vocês me dizem se tá. Vou clicar num ponto qualquer aqui, deixar ele aqui, porque a posição dele não vai ser importante para mim no final. No final, eu vou colocar para ele ficar todo em cima da reta. Tudo ok, pessoal? Até aí? Tranquilo? Tranquilo, pessoal remoto aí? Tranquilo, Leandro? Tranquilo, Samir? Bom, aí o que é que acontece? Eu tenho comandos que vão desenhar linhas, né? A gente já viu uma linha na aula passada, como é que desenha. Esse comando line aqui, ó, ele é de desenhar uma linha, tá? Aqui em parâmetros eu tenho um outro comando line também. Mas esse line, ele é para referenciar uma linha. Para eu pegar uma referência do rinoceros de linha e poder trabalhar aqui dentro. Tem essas vantagens e desvantagens. E esse daqui, que ele vai de fato desenhar essa linha. Todos esses elementos que tem um hexágono aqui, eles são entradas, né? São elementos de você colocar, referenciar alguma coisa, colocar algum valor de entrada. A maioria deles são geometrias e outros são primitivos, né? Essas duas abas aqui que tem esses hexágonos. Ele significa que você está referenciando alguma coisa. Então, eu preciso de 2 pontos para fazer isso daqui. Uma opção que eu tenho é copiar esse ponto para cima, tá? E a gente vai procurar o comando copy e não vai achar, por uma coisa da natureza do Grasshopper. Eu tenho aqui uma aba chamada Transforms, ó. Ela é T aqui, ó, chama Transforms, né? Transform, o nome da aba. Tá abreviado aqui porque eu tô com muita coisa instalada. E aqui eu vou ter um Move, ó, esse elemento. Ou eu posso clicar 2 vezes na tela e digitar Move. E eu vou chegar no mesmo lugar, tá? No mesmo componente, ele está aqui, Transform Move. E se você for aqui pelo guia, você vai achar... Aqui onde é que está o Move, ó. Está mostrando aqui, eu estou na aba Transform, eu estou no painel Euclidean, e aqui está o Move marcado. Tá? Então é esse componente que eu vou pegar, vou colocar aqui e vou arrastar uma conexão entre esses objetos. E aí já vai acontecer alguma coisa aqui na tela. Se a gente olhar aqui o que aconteceu, ó, ele criou uma cópia do ponto, né? Ele moveu, mas criando uma cópia.
Esse é o motivo porque a gente não tem um comando copy. Eu movi esse objeto para cima, no eixo Z, né? Para cima no eixo Z, numa medida que é a medida padrão do motion dele aqui, ó, que é 0010. Ele moveu 10 unidades para cima esse objeto. E eu continuo tendo os mesmos objetos, ó. Quando eu clico aqui, que isso aqui fica verde, meu pontinho embaixo fica verde também. Quando eu clico aqui no Move, ó, ele recebe uma geometria. Quais são as entradas desse elemento? Ele recebe uma geometria e um motion, né? Que aqui ele coloca que é um vetor de translação. Translation vector é um vetor que vai determinar o quanto isso vai mover. E eu tenho os dois pontos, ó. Se eu pego desse ponto para cá, ó, se eu chamo meu comando line aqui em curvas, ó, curvas line, eu posso dizer que o start point vai ser o ponto antes de ser movido e o end point vai ser o ponto depois que ele foi movido. Então, por isso que eu não tenho um copy aqui dentro. Esse é o conceito da história. Eu não tenho eu não copio uma coisa. Eu simplesmente movo. Aqui, antes dele passar pela caixa, eu continuo com o ponto sem mover. Depois que ele passa pela caixinha do move e sai aqui no geometry, ó, é o ponto depois de ser movido. Já. Então, ele é não destrutivo, ele não destrói a informação. Não é como eu pegar um ponto aqui na tela e mover, não vai ter mais o ponto na posição que ele está, vai ter o ponto só na outra posição. Esse aqui é o move. É aqui, ó. Transform Euclidean, ele está aqui. E aqui no guia, ela está aqui, ó. Está mostrando aqui também, ó. É esse passo daqui, ó, que a gente está. Então é o move, foi aqui em Transform, foi aqui em Euclidean e foi aqui no move. Então, essa é uma ideia. Essa é uma ideia de como as coisas acontecem, né, aqui dentro. Tudo que eu peguei uma informação aqui que era um ponto, ele passou por uma caixinha, ele sofreu uma mudança dentro dessa caixinha e ele segue para outra caixinha, mas o original continua aqui, ó. E eu posso usar os dois, o ponto antes de mover e o ponto depois de mover, para alimentar um outro componente aqui, line, e aqui o que ele retorna é uma linha. Oi? Por enquanto, isso aqui é uma. Isso aqui é uma. Ai, isso aqui é geometria projetiva. É um quartênio. Né? É um vetor de 4 posições que ele é usado para operações de transformação. Então, isso aqui, se você for trabalhar mais dentro da geometria, ele vai fazer um pouco mais de sentido. Permitir. Pronto. Então, essa daqui é a ideia. Então, por enquanto, eu não vou entrar. Essa transformação aqui é mais complicada. Mas você poderia usar essa transformação para para transformar outros objetos, né? Tem caixinhas que pegariam a entrada dessa como elemento. Ó, outra coisa aqui nas caixinhas, ó, aqui ele está me dizendo, ó, que a entrada disso aqui é uma geometria qualquer. Pode ser linha, pode ser uma superfície, pode ser um ponto, pode ser qualquer elemento geométrico. Né? E ele me diz por esse ícone daqui, ó, e ele indica o que é a entrada. Aqui no Motion, ó, é um tipo vetor. Ele é um elemento vetor. E às vezes a gente, nos programas de CAD, geralmente, ó, quando você quer mover alguma coisa, desenhar um círculo aqui, eu quero mover esse círculo, vou chamar aqui o comando Move, ó, com tecla de atalho, ele vai pedir para eu clicar num ponto inicial e num ponto final. Isso daqui é um vetor também, tá? A gente não usa essa nomenclatura como a gente está fazendo, mas a gente clica em 2 pontos e ele é um vetor de transformação. Se eu clicasse em 2 pontos aqui, fora também, descrevendo o mesmo vetor, seria o mesmo movimento, né? Isso aqui está a mesma direção, sentido e módulo, né? Magnitude, tivesse os mesmos elementos de vetor, seria o mesmo movimento em qualquer lugar que eu clicasse na tela e fizesse esse negócio do mesmo tamanho, né? Qualquer 2 pontos que eu clicasse,
Então a gente já usa essas ideias de vetor, só que aqui a gente tem que usar de uma maneira mais explícita nesse elemento. Ok? Tranquilo? Todo mundo está tranquilo? Todo mundo pegou? A hora é agora da gente falar disso daqui. Então tá, vocês estão em silêncio, está tudo bem. É, No Grasshopper, ele não apaga. No Rhinoceros apaga. Se eu pegar, ele vai refazer o ponto, né? Fica o inicial e o final. Para todas as No Dynamo também é assim. Em vários sistemas é assim. Acho que em todos baseados em nós ele vai ser assim. Você vai sempre poder fazer alguma coisa com outro ponto, né? Com elemento. Podia ser uma curva, podia ser qualquer coisa. Bom, aqui eu tô já é, bem, né, nesse caminho. Agora eu preciso controlar esse elemento daqui, ó, que ele entrou. Eu tenho aqui um vetor, ele está 0010, mas eu quero ter controle para isso daqui. E eu tenho várias maneiras de fazer isso, né? Eu vou para uma aba chamada vetor, por exemplo, eu teria várias maneiras de fazer isso. Eu poderia definir um vetor, né? Construir um vetor aqui e determinar e colocar só um elemento no Z nele, né? Eu vou ter um vetor aqui, ele está em 0 por padrão, né? 0, 0 e 0. E aqui eu posso colocar um slider para ele mover só no eixo Z e deixar esses dois aqui em 0, tá? Ele vai funcionar assim também. Vou colocar um slider aqui, vou por atalho, tá? Vou botar um slider que ele vai de 0 até 10 com duas casas decimais. 10, vou botar um maior aqui, vou botar 20 com duas casas decimais. Mas aqui é qualquer coisa que vocês colocarem, tá? Estou fazendo pelo atalho, poderia baixar esse elemento, clicar duas vezes aqui e editar, tá? É assim que está no guia, se não me engano. Se a gente for olhar aqui, ó, não tem essa parte daqui, na verdade, né? Eu pulo um pouquinho, mas quando chega na... Eita. Não faça isso comigo não, rapaz. Tá. Eu cliquei no Spotify. Deixa eu pra lá. Sem querer, pronto, voltando. Come. Então aqui clicou, né? Colocou o slider, chamou o slider, depois foi editar ele e foi fazendo as coisas na sequência. Não está exatamente na mesma ordem do guia, não, mas a gente vai chegar lá. O importante é a explicação. Se eu coloco ele aqui no Z, ó, eu já consigo controlar esse elemento daqui, ó. Ele vai agora de 0 a 20 e eu tenho a altura desse pilar já paramétrica. Eu consigo mexer nela daqui. Geralmente eu não uso esse componente para fazer isso daqui, esse daqui de vetor. Eu uso um outro que tem aqui, ó, que ele é o Unity Z. O pessoal aí da engenharia que fez geometria analítica sabe que é um versor, não é isso? O nome disso aqui dos matemáticos é versor. O que acontece com o versor? Vou desconectar ele aqui, ó. Ele é um vetor unitário, botar um tab aqui. Ele chama Unity Z. Ele vai ter uma unidade na direção Z. Em vez de ter 10, ele vai ter 1. Mas qual é a história daqui? Você tem uma entrada dele que é um fator de multiplicação. Então, se eu coloco isso daqui, ó, ele está multiplicando 14,82, que é o meu valor atual, e colocando ele aqui no final. O que está saindo não é mais a unidade Z, mas é um vetor Z com a altura, com o elemento, com a distância que eu entrei aqui através desse slider. Então aqui eu controlo e é um código um pouquinho mais simples, né? Mais bonitinho. Que é o que ele está fazendo. Vou deixar esse negócio daqui. Tá? Então, isso daqui eu já tenho boa parte do código da sequência de pilares resolvido. O que é que eu preciso fazer com ele? Boa noite. Vai ter coisas diferentes aqui, né? O que vai aparecer aqui no Z é o valor que está o slider, né? Se ele botar ele aqui para 20, ó, ele vai aparecer aqui como 20, tá? Se eu mover ele para cá, ele vai ficar para cá, vai ficar com o valor que está aqui, ó. 14,99, ele está aqui 14,9, é porque ele está aqui. Então isso aqui é um fator
ele está pegando esse versor, né, esse vetor unitário, em uma direção e está multiplicando ele para cima, né? Com outro vetor, né? Eu troquei aqui que geralmente é assim que vocês vão ver, né? É uma coisa que vai ser sempre no Z. Se quiser fazer pilar inclinado, aí você poderia pegar o outro ali como referente, né? Fazer uma inclinação aí e tal. Então, aqui a gente está... boa parte desse algoritmo aqui já foi resolvido, certo? Eu quero agora transformar isso daqui num pilar. E eu tenho um comando que chama pipe, ó, que ele vai gerar um tubo circular em volta desse elemento aqui. É uma das maneiras possíveis de fazer a sequência de pilares. Não é a única, mas ele vai estar aqui em Surface, ó. E eu vou ter aqui o pipe, ó. É o pipe. Ele vai receber uma curva. No caso vai ser essa linha daqui. Falando em geometria, para o rinoceros, linha é curva de grau 1, tá? A reta é um tipo de curva para ele. O segmento de reta, ele trata tudo como curva. Tudo é um elemento curva. E aqui eu tenho aqui, ó, e agora olha como está tudo paramétrico, né? Eu mexo nisso daqui, eu altero a altura do pilar, ele vai automaticamente aqui. E se eu colocar um raio aqui para ele, eu pego esse elemento mesmo. Então, vou fazer aqui, botar 1.00, vou pegar aqui acho que vai ser muito, para um pilar que vai a 20 metros. E esse daqui é o raio, tá? Agora eu controlo o raio, ó, e controlo a altura desse elemento de pilar com esse comando aqui só do pipe. Ok? Tem um problema só que o pilar está oco aqui dentro. Mas isso é fácil de resolver. Se vocês chegaram até aqui, tá tudo bem. Tudo bem? Tudo bem aí, pessoal que está remoto, tá tudo bem? Vitória, Samila, Andrew, Juliana, tudo bem? Oi, professor, boa Bem, noite. Olá, boa noite. Estou tentando acompanhar. Tá, Não consegui fazer toda essa sequência que você fez aí, não. Tá faltando coisa. tá certo. Me diga o que é que tá faltando. A sequência está toda aqui, ó. Sequência de pilares. Aqui você vai. Mas não tenho como acompanhar o guia e a aula ao mesmo tempo. Claro, claro. A gente vai pausando que todo mundo vai acompanhando. Mas diga aí, você quer ajuda para fazer alguma coisa? Ó, o que é que eu fiz? Eu coloquei um ponto, tá? Selecionei o ponto clicando na tela, fui aqui em parâmetros, ó. Peguei um ponto. Coloquei esse Certo. ponto aqui, ó. Cliquei com o botão direito. Set one point, cliquei em qualquer lugar da tela. Depois eu fui usar o Move, tá? Transform, Move aqui, ó. Peguei o elemento Move, ou Ah, simplesmente peraí. digita Isso aqui, que eu ó. não tinha feito. Isso aí que eu não tinha feito. Eu vou onde? Transform. Transforme, Euclidean e Move. Aqui, ó. Euclidean. Move. Ok. É esse aqui. Pronto. Isso aí tava faltando. Ou então clica duas vezes e escreve Move, que é mais rápido, ó. Entendi. Aí eu ligo o ponto a esse move, é? Isso, Na geometria ou no motion? na geometria. O ponto é a Certo. geometria que a gente quer não mover. O motion, Perfeito. ó, ele vai usar um vetor, tá? Certo, entendi. E eu defini o vetor assim, ó. Com esse vetor aqui, unidade Z, ó. Que ele está aqui em vector, vector de novo e unit Z. Ou então a Ok, gente clica na tela e digita Z, ó. Que ele aparece aqui certo. pra gente. É o Aí primeiro tem que um aparece. number slide, slider ligado a esse vetor. Isso, E esse number slide você colocou de 0 a 20, não foi? foi isso mesmo. Pronto. E depois dele vem esse é um painel? Ele entra aqui no motion, né? O painel é só para explicar o que é que está acontecendo aqui. Ah, ele Que entra no motion. ele Tá, entra por no isso. motion. O painel é só para a gente entender que como ele é um vetor que é unitário no Z, o valor que Ok, está entrando aqui está assumindo o valor do Z, ó. Quando a gente desconecta ele perfeito. aqui, ó, ele Eu fica como vi. um, que é um vetor unitário. Quando eu ponho um Perfeito. slider aqui, ele multiplica isso daqui pelo vetor e vai ficar 0, 0. E o valor que tiver no slider é o que vai sair no Z.
E aí a gente Pronto. começa a mexer parametricamente com esse objeto. Desse geometry, você conectou o que onde? Eu botei uma linha, ó, aqui em Curve Como eu faço Line, isso? em cima. Se não me engano, o Onde? atalho desse aqui é LN, quando a gente digita, ó. Aparece o mesmo LN, comando aqui. consegui não. E depois botei nesse caps aqui, deixei um Não slider consegui aqui. botar a linha, não. Oi? Não consegui botar a linha. A linha Vamos. aqui em curva, ó, tem o line aqui em cima, ó. Curve line. Achei. Pronto. Eu conecto o geometry no start point. Eu coloquei o geometry no endpoint e o ponto No original no end. start point. O ponto original, aquele xizinho lá. Isso. Pronto, joia. Consegui. O que mais que tem ali? Daí, desse line, vai para onde? O comando pipe, que está aqui em Para o superfície, comando. ó. Surface, freeform e Ok. pipe. Ele faz um tubo Certo. circular ao longo Para de o uma curva. curve ou para o radius? Para o curve, já vi. Ok. O E raio vai ser um valor de raio, né? aí tem Vai ser outro number slide ligado no raio. isso, para a gente controlar o raio parametricamente. Pronto, agora acho que eu te alcancei. Pronto. E aqui eu Perfeito. preciso só fechar esse elemento, tá? Aqui ele tem a opção de caps, ó, que ele tem none, flat e round. None significa que não tem nada fechando. Flat ele vai botar o que a gente quer, tá? Que é um plano de fechar. E o round, esse aqui não é o que a gente quer para um pilar, né? Ter esse fechamento arredondado aqui, não é o que a gente quer. Isso daqui eu posso usar também, ó. Eu posso usar várias maneiras de fazer isso, mas eu posso botar um slider que vai de 0 a 2, um slider de inteiro, ele tem que ir de 0 a 2. 0 menor que 2, ó. Ele está indo aqui de 0 a 2. E quando ele estiver no 0, ele vai ser o none. Quando ele estiver no 1, vai ser o flat, ó. 0 é o none, ele está vazio. 1 vai ser o flat. E o 2 vai ser o round. Eu vou deixar ele aqui no 1. É uma das maneiras de a gente ajustar isso daqui. Eu venho aqui, clico com o botão direito e acho o que a gente quer. Ou pode colocar um number slider se quiser. Ou pode colocar até um painel, ó, com o número 1 aqui só. E colocar ele aqui. Opa, vou ligar minha bateria aqui, tá? E aí ele vai fechar esse elemento. Então a gente já resolveu, vou colocar aqui na tomada. Mas a gente já resolveu a primeira parte do que a gente se propôs. A gente já tem um pilar. Agora a gente vai ver como é que a gente copia esse pilar ao longo de todas as curvas, ao longo de uma reta, né? Como é que a gente... desse componente daí. Isso tem a ver com listas, a gente vai falar daqui a pouco o que é esse negócio de listas. Então, eu consigo botar esse pilar agora. Pronto, meu pilar está pronto, tá? Ele é paramétrico? É. Eu controlo a altura dele. A ênfase desse pilar é no parâmetro. Ele tem algumas características, é um raio circular, é uma seção circular, um raio vai ser circular. Ele tem uma seção circular, e ele está aqui. Ele está ligado a esse ponto inicial, tá? Qualquer lugar que eu botar esse ponto aqui, ó, set one point, eu cliquei em qualquer lugar, ele vai para esse ponto que eu estou criando, tá? O que eu preciso fazer agora é desenhar uma linha, e aí a gente vai ver, eu vou desenhar uma geometria no Grasshopper, no Rhino, e vou usar essa geometria como base para o meu algoritmo. Eu vou construir parametricamente em cima de uma linha. E aqui eu vou o seguinte, vou chamar o comando line aqui, tá? Se vocês tiverem com os atalhos, você digita um L. Se não, digita line mesmo. Desenha. Ou então clica aqui, ó. Polyline, né? Polyline Line Segment. E aqui ele está com o botão direito para fazer essa linha. Pode ser uma polilinha, pode ser um segmento de linha. Vou deixar aqui de qualquer jeito essa linha, tá? Não importa muito, ela é paramétrica. Depois a gente altera ela e vê como é que ela fica. O que é que a gente pode fazer com ela, tá?
Tudo bem aí? Desenhamos a linha? Ainda não? Querem ajuda? Quem quiser ajuda, a gente conversa. Uma linha qualquer, não é isso? Tá ok. Pronto. Agora o que é que eu quero fazer? Tudo bem aí? Deixa eu ver o pessoal aqui na sala. Como é que tá? Isso aí coloca no. Porque o raio vai ter que ter cada decimais, né? Você pode ver, e os três caras distantes, tem que dar um aí. Agora você está controlando o raio dele parametricamente, certo? E a altura também do outro slide. Essa é a ideia. Então é isso. Agora o que eu quero fazer eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou selecionar tudo, ó, com um retângulo aqui, clicar em uma das caixas e mover isso aqui um pouco mais para baixo, tá? Eu vou tratar essa linha aqui em cima separado, depois eu junto os dois elementos. Mas o que a gente vai fazer é muito simples, tá? Primeira coisa é referenciar, é pegar a referência dessa linha aqui no Grasshopper, e aí tem essa história, ó. Eu não vou usar, eu estou aqui em Parâmetros, tá? Na primeira aba, Geometry, e eu não vou usar o componente Line. Eu vou usar o componente Curva para referenciar ele. O Line, ele só me permite, se eu usar um Line aqui, ó, ele não vai realmente selecionar uma geometria. Ele vai pedir para eu clicar em 2 pontos, ele vai criar uma linha aqui para mim no Grasshopper. Mas eu quero, para esse exercício, selecionar uma geometria. Para eu alterar isso daqui, eu vou ter algum trabalho e tal, mas aqui eu quero selecionar uma geometria. Então eu uso curvas, ó, curve. Porque uma linha é uma curva, né? Segundo a matemática e segundo o Rhinoceros, uma linha é a curva de grau 1, né? Para os matemáticos é assim, e aqui nesse ambiente também é. Aqui, ó, eu selecionei esse elemento, tá? É essa linha daqui. Se eu mexer nessa curva, ó, se eu mexer no ponto dela, a curva que eu estou selecionando aqui, ela muda automaticamente. E é isso que eu quero, tá? Eu quero poder alterar essa curva, alterar o tamanho dela, e com isso alterar o comprimento da sequência de colunas que eu estou fazendo aqui. Certo? Então só selecionei. Isso daqui significa que esse elemento está linkado. Ele está linkado também numa lógica paramétrica. Toda vez que eu altero o elemento, ele vai alterar o meu algoritmo também. Em alguns casos, pode ter um comportamento. Pode ser que você tenha que selecionar de novo, mas a gente discute isso daqui a pouco. Ok? Pronto. Ó. Se está tudo bem aqui com essa curva, e eu vou assumir que está, já falei com vocês, se vocês não perguntarem, eu tô... Professor, Aí, ó, pergunte isso. Muito bem. me perdi. Curva onde? Poxa, eu virei de tela aqui, perdi um bocado de coisa, foi. Não, ó, é o seguinte, ó. Eu peguei Eu uma parei curva na aqui em linha. parâmetros, ó. Parâmetros, Geometry, Curve. É esse elemento aqui que eu peguei. Depois, igual ao ponto, eu cliquei com o botão direito, ó, e botei aqui Set One Curve. Tá? E cliquei aqui na curva que eu quero selecionar. Lá E agora ele perto do já está ponto, ou perto do ponto ou no lugar aleatório? em qualquer lugar da curva. Tem que clicar em cima. Você desenha Da uma tela, curva, né? Juliana, Em qualquer primeiro? lugar da tela. Você desenha uma reta. Desenhei a reta. Pronto, você clica em cima da reta. Ah, eu clico em cima da reta. Meu Deus, eu precisava de 3 telas aqui. Né? Cliquei na reta. Porque uma é a sua apresentação, a outra é o Grasshopper e a outra é o Rhinoceros. Então, É isso aí. O ideal é esse. cliquei na linha, Certo. e aí, e agora? Ele Ó, selecionou. Ele tá cinza assim, o negócio de curva.
Tá laranjinha já. Não, então a laranjinha não está funcionando, não. Clica com o botão direito, Água. ó, Set One Curve. Ah, certo. Aí Ok. depois que você clica aqui nessa linha, ó, aí ele vai. Ah, pronto. Aí apareceu Selection Menu, Curve, Control Points ou None. Tá errado, né? Deixa eu voltar. É, Set One Curve, ele Porque, vai Curve or Add to Reference. Isso aqui. pronto. Ficou verde. Pronto. Ficou Ok. verde, que ele está selecionado, né? E a linhazinha fica Isso. verde quando ele está verde também. Pronto. Isso. O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dividir essa curva na quantidade de pontos que a gente quer distribuir nossa sequência de pilares. Na parte aqui de curvas, ó, no menu Curves aqui, ó, eu tenho um painel chamado Division, e eu tenho aqui o Divide Curve. O Divide Curve, ele é igual a um comando Divide, que você tem no AutoCAD, por exemplo. Se eu botar aqui Divide, ó, selecionar uma curva, ele vai perguntar em quantas partes eu quero dividir. Se eu disser que é 5, ele vai desenhar 6 pontos em cima da minha curva, tá? Ele vai dividir em 5 partes, só como tem um no começo e outro no final, ele vai desenhar 6 pontos na verdade, né? Uma, duas, três, quatro, 5 partes, só que são 6 pontos porque tem esse aqui do final, né? Não é só os intermediários. É isso que ele vai fazer. Professor, Oi? me perdoe se a pergunta for boba, mas por que uma reta e você está chamando de curva? Ah, tá. É porque é, uma reta e uma curva é a mesma coisa na Ah, matemática, né? pronto, A perfeito. reta é uma curva de grau 1. E quem fez Entendi. esse programa adotou esse princípio também, que Entendi. a reta é um tipo de curva. Se a gente botar aqui um painel, ó, ele vai dizer que o que tem aqui, ele está referenciado porque ele está no ambiente do rinoceros e ele é uma line-like curve. É uma outra maneira de dizer que é uma curva, é um tipo especial de curva, né? A reta é um tipo dentre as curvas. E aqui eu consigo referenciar. Se eu usasse aqui o line, esse line não me permite referenciar uma reta, ele me permite, ó, clicar em 2 pontos e definir uma linha assim. Só que aí depois eu não consigo, por exemplo, mover essa linha que eu criei a partir desse elemento. Aqui eu não tenho como mover essa. E essa Entendi. outra eu tenho. Eu tenho como mover, eu tenho como trabalhar parametricamente com ela. Então foi por isso que eu Entendi. não usei a A referência de linha linha, eu usei assim. a referência de curva, porque ela me dá uma possibilidade a mais. Assim. Eu estou Obrigada. interessado em Joia. explorar. Ok? Bom, Ok. aqui ó, no menu em Curves Division Divide Curve, eu tenho esse componente. Ele recebe. As duas entradas que a gente vai se preocupar são essas aqui, tá? E aqui a gente vai ver primeiro pontos, depois, outro exercício, a gente vai ver o que são as tangentes. Mas eu pego uma curva aqui, jogo para cá, ó, e ele me dá uma saída de pontos. Ele me dá uma lista de pontos aqui na saída, ó. Aqui são a lista de valores de pontos. Esses pontos, por padrão, ele está dividindo minha contagem em 10 vezes, tá? Eu vou botar. E aqui eu vou ter uma lista com 11 elementos. Né? Porque quando eu divido a curva 10 vezes, vai aparecer mais um ponto no final. Eu vou ficar com 11 pontos nessa curva. Vou deixar esse slider aqui para a gente conversar mais sobre ele daqui a pouco. Não, de qualquer jeito. Depois a gente resolve ela. Não, de qualquer lugar. Não, na vertical não. Só não põe ela na vertical, né? Completamente na vertical. Ela pode estar inclinada. Na vertical, não. Então desenha ela de novo. Aí, ó. Então, aqui eu vou querer controlar a contagem. Ó. Por padrão, a contagem é 10. Eu vou criar um slider aqui. Vou digitar 10, que ele vai dar o suficiente. E aqui eu vou. É um número inteiro, né? Aqui eu controlo na minha curva, ó, a quantidade de pontos que eu estou gerando. Isso aqui vai alterar. Tudo bem aí? Deu... Ah! Foi uma boa emoção. Alguém se emocionou com a modelagem paramétrica. Modelagem paramétrica.
Modelar em paramétrico que emociona as pessoas. Tá. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte agora, ó. Aqui já acabou, a gente já fez tudo o que a gente precisava. Para criar uma sequência de pilares, o que eu vou fazer agora é pegar essa saída de pontos e ligar ela nesse ponto aqui de entrada, ó. Esse ponto aqui, ele está atualmente marcando uma coordenada para mim. Esse elemento aqui, ó, ele também, apesar de ser um elemento só, ele também é uma lista. É uma lista de uma coisa para fazer. O que é que eu tenho para fazer hoje? Dormir. Eu só tenho dormir na minha lista. É um dia que eu sonho que vai acontecer um dia. Vai chegar um dia. Eu só tenho hoje aqui assistir televisão. Passar o dia fazendo assim. Nem de férias, né? Tem um dia desse. Então, aqui, e aqui eu tenho uma lista de pontos, ó. Quando eu ligar isso daqui aqui, essa lista de pontos passou para cá. O que eles estavam fazendo, o que estava fazendo daqui para cá, ó, no pilar, nesse espaço daqui, eu peguei essa saída de pontos aqui e liguei com um ponto. Mas antes de ligar, você botou a lista e botou no modo. Nada, eu só estou olhando aqui para mostrar a vocês, ó. Botei isso aqui para a gente ver que isso aqui é uma lista de um elemento só, um painel. Isso aqui é um painel que eu controlo aqui, ó. Esse meu elemento de painel. Quando eu tenho mais pontos, ele vai ter. No count eu botei um slider. Eu fiz um slider assim, eu cliquei aqui, digitei 10. É um slider que vai de 0 a 10 aqui. Ele vai dividir esse elemento de 0 a 10. Aí depois você pegou e jogou lá no. Joguei nele aqui. O que é que ele está fazendo aqui? Ó? Ele pega um ponto, ele move esse ponto de acordo com essa medida aqui no versor Z, depois ele cria uma linha e em volta dessa linha ele cria o tubo. Ele cria o pipe em volta da linha. Né? Quando eu jogo isso para cá, ele vai fazer a mesma coisa. Só que ele vai fazer a mesma coisa aqui, no caso, para os 6 elementos dessa lista. Então, isso aqui está tudo paramétrico. Ó. Se eu altero a contagem aqui da minha linha, ó, contagem de pontos, eu aumento e diminuo meus elementos de pilares. Se eu vejo de faço isso daqui, ó, eu aumento e abaixo a altura dos meus pilares. Aqui eu controlo o raio do meu pilar, ó, de todos eles. Então esse elemento ele é todo paramétrico, ele está todo parametrizado em função dessa linha. Se eu entro aqui no Rhinoceros, ó, e seleciono o final da linha e movo ela para cá, ele também é paramétrico. Essa linha é um elemento que está referenciado e ele é paramétrico. Se eu altero essa linha, ele também vai responder para outra linha, né? Se eu desenhar uma outra line aqui, ó, ele desenhar uma linha aqui, e eu vou dar aqui set one curve, seleciono essa curva, ele passou para cá e ele continua todo paramétrico, ó, meu desenho, tá? Aqui também, ó. Professor, Oi. você conectou o que onde aí? Eu conectei muita coisa. Mas você já conectou essa saída de pontos aqui do Divide Curve na entrada de pontos do... Oi? A última coisa que você fez, você conectou o ponto com a curva ou a curva com o ponto? Não, o ponto com outro ponto aqui, ó. Não, eu troquei de curva. A última coisa que eu fiz, eu troquei de curva. Eu vou aqui, ó, Set One Curve, e cliquei em outra curva. Troquei, agora isso daqui está referenciando essa curva. Aí eu vim aqui, cliquei em desenhar outra curva, Set One Curve, e coloquei aqui para vocês entenderem, né, o que é que está acontecendo. Em função dessa curva, dessa reta, né? Eu não tenho esses pilares distribuídos, eu ainda estou com os pontinhos lá do divide. Tá certo. Ó, o seu pilar está aqui, ó. Seu esquema de pilares está aqui, certo? Meu pilar é o pontinho, o X, não é isso? Isso. Você Pronto. pega a saída de pontos e coloca ela e liga ela com o X. Ah, tá. Como faço para mover esse conjunto de parâmetros? Eu seleciono, que eu queria... Você seleciona assim com a janela, ó. Sim, Clica depois... fora, seleciona tudo. E aí você clica em cima de uma das caixinhas e arrasta. Ah, eu não estava Você conseguindo clicar fazer fora, ele isso. sai, ele seleciona, ó. Aí clica em cima de um negócio desse aqui e arrasta. Pronto, Aí vai agora eu todo mundo consigo junto. points no ponto. xizinho. É. Pronto, consegui. Você entendeu a lógica, Juliana, o que é que está acontecendo aqui? Entendi.
Então, ele Entendi, vai sim. fazer o que ele está fazendo para um ponto, ele vai fazer para todos agora. Para todos que estão, em vez de pegar aquele ponto que a gente selecionou, ele vai pegar cada ponto desse, ó. Se eu parar meu mouse aqui, ó, esse componente ele rodou, né, 11 vezes. Por quê? Porque eu estou dividindo, meu divide aqui, ele está em 10. Quando eu divido uma curva em 10 partes, ele cria 11 pontos, que ele cria um ponto no final da curva também. Tá? Ela está dividida em 10 partes, mas saem 11 pontos. Aqui eu tenho 11 pontos, pode contar aqui. E ele rodou 11 vezes, que ele pegou o primeiro ponto, moveu segundo esse vetor aqui. Aqui a gente tem um vetor de motion. Depois ele ligou o primeiro ponto que ele pegou ao endpoint, ó, e criou esse pipe. Então todos eles estão rodando 11 vezes. Ele pega o primeiro ponto. Isso daqui é uma lista, tá? Essa daqui é a lógica da lista. Ele pega o primeiro ponto da lista, por padrão, o primeiro ponto que entra no componente é o primeiro que sai. Então, o primeiro que entrou aqui foi esse daqui, ó. Ele tem uma numeração aqui do lado, a gente vai falar dela daqui a pouco. O nome dessa numeração aqui é índice, né? Ou index em inglês. Isso aqui é fundamental para todo programa que trabalha com lógica de listas. O índice, né? Quem já trabalhou com programação já viu falar, trabalhou com lista já viu falar de índice, né? Ou de index. E o computador tem mania de contar assim, tá? São 11 pontos, mas ele começa contando. O primeiro ele chama de 0, o segundo ele chama de 1, e o último ele vai chamar de 10, mas são 11 pontos, porque um ele nomeou como 0. A maioria das linguagens de programação trabalham assim, e esses ambientes gráficos também trabalham com esse sistema, né? Vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10, são 11 elementos, né? Que tem aí, porque tem o 0 também. Então, isso daí vai ser útil. E essa daqui é um exercício que eu queria ter feito ontem, mas a gente segue. Uma coisa legal nesse exercício, ó, como a gente fez assim, eu vou pegar um comando aqui do lado, ó. Eu tenho curva por ponto de controle e curva através de pontos, né? São duas maneiras de desenhar curvas aqui. A do ponto de controle, ele vai criar uma curva através dessa lógica de pontos de controle aqui, ó. Eu criei essa curva de K. Agora, se eu quiser, eu troco esse meu elemento aqui para essa curva, para ficar parecendo com os pilares da casa do baile de Niemeyer, né? Vocês conhecem? Ele faz umas curvas assim. Professor, desculpe perguntar, o senhor faz projeto nesse programa aí? Faço. Minha principal ferramenta de trabalho. É a mais divertida, mais fácil. E é a única que eu tenho, que eu sou dono, né? Na verdade. A única licença que eu tenho é esse. O resto é pirata, eu não vou dizer que eu faço, não, porque senão vocês vão me denunciar, tá sendo gravado. Eu faço tudo nesse programa daqui. Faço mesmo. Eu gosto de trabalhar nesse programa. Como é que faz essa curvinha bonitinha aí? Oi? Como Essa faz essa curvinha, eu usei esse comando aqui, ó. Control Points Curve. Esse que está aqui do lado, ó. Cliquei nele aqui. Tem duas maneiras de você fazer curvas. Você tem esse Control Points Curve, que você trata com os pontos de controle, ó. Pontos de controle é a maneira de você trabalhar com curvas, com uma maneira de você trabalhar com esse tipo de curvas que eles chamam de NURBS, né? É uma maneira de você apresentar elementos curvos no computador. Non-Uniform Base Splines, né? Uma spline, né? É um tipo matemático de curva que a gente está usando. Parece uma curva de Bézier. Quem usou os programas da Adobe já deve ter visto, né? As curvas Bézier, como é que você usa para fazer essas coisas ali. Outros programas gráficos também. Opa. É sequência de pilares. Então, e aqui eu desenhei essa curva. E ele tem outra que é por pontos de controle, tá? Não, Interpolate Points, que é outro jeito. Aqui, quando eu clicar, minha curva vai passar pelos pontos que eu estou clicando. É outro jeito de fazer, tá? Aqui, vou set one curve. Tá, ela aqui já mudei para outra curva. Eu prefiro desenhar com pontos de controle, quando eu faço as formas curvas. Professor, como é que a gente salva isso que a gente está fazendo? Tá,
ó, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Primeira coisa, você vai salvar o arquivo do Grasshopper, tá? File. Eu vou salvar esse daqui, vou chamar Save As. E eu vou botar aqui exercícios pilares, sei lá. Não aqui, na minha área de trabalho. Vou salvar ele aqui. E tem uns detalhezinhos, ó. Esse elemento daqui, ó, que eu estou selecionando, ele está selecionando uma curva que está... Oi? Ponto .gh, o formato mesmo? Não muda isso Isso, não, né? GH. Pode usar GH. Ok. Então, aqui a gente tem... A gente usou um vetor aqui, né, para mover. A gente usou listas, tá? Tem uma lógica de listas aqui que a gente está usando. A gente se aprofunda um pouco mais na lógica de listas. A gente usou ponto. Ponto é um sistema de coordenadas, né? A gente viu ponto na aula passada de um outro jeito. Mas a gente usou uma função aqui. Isso às vezes é mais importante do que usar um ponto ou outro. A gente usou uma função que gera pontos, ó. Eu gero uma lista aqui de quantos pontos eu quiser com essa função, né? Vou aumentar aqui que aquela cor ficou grande. Vou editar e vou botar aqui para 50 pontos, para ficar mais divertido. Tá? É isso. Quem foi que perguntou se eu faço projeto nesse programa mesmo? Fui eu. Foi Samir? Uhum. Tá, tem um bocado de gente que faz nesse programa assim. Mas Na você faz verdade, porque você para acha fácil ou porque conceituação. você gosta muito de programação? Assim? Oi? Mas você faz porque você acha fácil ou porque você gosta muito de programação? Esse ambiente daí, porque eu posso modelar diretamente nele, né? Como se eu estivesse trabalhando, sei lá, com SketchUp. Sim. O legal dessa programação é se você está querendo encontrar sua forma. Porque aqui eu não defini, né? Cada distância, cada referência daqui, cada raio, cada altura de uma sequência de pilares vai ter um rebatimento estético diferente, tá? Se eles estão mais afastados, se eles estão mais próximos, isso vai ter algum rebatimento no meu elemento, né? No resultado final. Então, isso daqui é legal para você procurar essa configuração que você acha que fica mais interessante do seu projeto. Já usei isso para algumas coisas. Ou quando é uma coisa muito repetitiva, você usa para desfazer o trabalho repetitivo, para fazer para você o trabalho repetitivo, tirar da sua responsabilidade. Então, isso daqui é para você encontrar a forma que você quer. Tem um negócio, como é que chama aquele canal? Um canal do YouTube que chama Tech Network. Acho que é assim. Esse aqui. Esse cara aqui, ele trabalha no escritório chamado Big, vocês conhecem? O pessoal de arquitetura se interessa. É um canal sobre Grasshopper e sobre... Qual a diferença de um preguiçoso qualquer coisa. para um procrastinador? Simples. Não O preguiçoso dizer que o algoritmo nunca tem a escolheu intenção pra de mim fazer. O preguiçoso e o procrastinador para me mandar. Aí você fica revoltado com o algoritmo e pensando na vida, né? Enfim, o que é que eu estou fazendo de errado? Esse canal aqui, ó, chama Architect Network, esse cara trabalha no Big e ele às vezes entrevista um pessoal de Zaha de arquitetos e tal. Ele é entusiasta do Grasshopper, eles lá trabalham a parte de conceitual, que muitas vezes aqui no mercado o pessoal usa o SketchUp para fazer o design conceitual e tal. Lá ele disse que o mais usado no meio que ele trabalha, de escritórios grandes, é o Rhinoceros, né? Falando dos Estados Unidos, se não me engano é Estados Unidos, né? Sai do Big ou Inglaterra? Não sei, mas enfim. Ele está falando daquele mercado ali, Zaha Hadid, que é na Inglaterra, né? O principal sede em Londres. Ele entrevista, e o pessoal também acaba usando e tal.
gira em torno desse pessoal aqui, esse canal. E assim, uma coisa é você modelar diretamente. Esse vídeo aqui ele vai separar as tecnologias. Or computational. Isso. Ele vai criar um quadro aqui, ó, de certas tecnologias. Esse slide que eu quero aqui. Pause. Ele põe para modelagem aqui os principais componentes que ele usa. É o Rhinoceros, SketchUp, para eles são mais usados, né, em arquitetura. Aí ele vem essa parte de desenho paramétrico, ó, de programação, que ele está chamando de design computacional. É o que a gente chama de desenho paramétrico aqui na disciplina. Tem muito termo para isso, as coisas vão mudando. Ele põe o Grasshopper como principal elemento, depois do Dynamo, depois é o Grasshopper de novo, né? E Python você pode usar como linguagem de programação, pode usar no Rhinoceros, pode usar no Dynamo, pode usar em uma série de lugares, né? Esse aqui ele dá um painel dos programas que os arquitetos devem conhecer, né? Qualquer coisa assim. Então eu faço modelagem 3D, faço modelagem paramétrica quando eu acho que é importante, né? E também gosto de programação. Sim, consegue. Mas aí, esses parâmetros que a gente constrói, você usa numbers lá, a gente conseguiria editar dentro do Revit também? Com o Rhino Inside Revit você consegue. O negócio chama Rhino Inside Revit. Ele vai comer uma memória louca para rodar os dois um dentro do outro. O Rhino Inside Revit, eu não... Se eu for parar para mostrar isso daqui para vocês, eu não... Depois eu vou ter que reiniciar meu computador para continuar. Vou ter que dar uma limpada. Meu computador tem 8 GB de memória só. Eu preciso até 16 para fazer esse negócio funcionar legal. Mas a chance de travar acaba sendo grande. Mas consegue sim. Consegue trabalhar. Tem algumas maneiras de você jogar ele no Revit. Uma delas, no Arcade ele tem algumas maneiras, né? No Arcade até um pouquinho mais leve. Mas ele tem aqui de um Arcade. Eu posso criar aqui. Vai ser bem parecido, tá? Eu vou desenhar uma coluna, ele vai dar um erro para mim, porque o meu Arcade não está ligado. Eu teria que ligar o Arcade também. Ele vai ter um ponto base, vai ter um endpoint. E aqui eu vou poder pegar... não vou precisar nem fazer o pipe, na verdade. Eu vou poder pegar uma seção pré-configurada no Arcade ou no Revit. No Revit ele não vai aparecer aqui, porque o meu Revit... Eu tenho que chamar o programa de dentro do Revit. Mas você consegue sim fazer. Muita coisa você consegue... Tem coisas que vão ser mais fáceis, coisas mais difíceis de passar. Mas uma coluna é fácil de passar. Ele vai passar facinho. Ok. Bom, é isso daí. Minha ideia é seguir... Que a gente siga hoje com outro exercício. Aqui o exercício está todo descrito, tá? Se vocês tiverem algum problema, vocês falam comigo. Salvar, você salva... Juliana, voltando para a pergunta aqui, acho que eu me interrompi. Você salva o arquivo do Grasshopper separado, tá? Do Rhino. E se eu não salvar o meu arquivo do Rhino, eu não vou salvar, vou botar um novo arquivo e não vou salvar, ó. O que vai acontecer é o seguinte. Vou escolher aqui metros, qualquer perfil métrico desse. Não vai fazer muita diferença. Ó. O que aconteceu aqui, ó? Ele ficou laranja porque ele perdeu aquele elemento que ele estava referenciado, que era daquele arquivo só. Aqui eu vou desenhar uma outra, e é só essa entrada daqui, tá? Ele ficou laranja, ele não está pegando nenhum valor, e a partir daqui ficou tudo sem valor, tá? Todos esses elementos aqui sem nenhuma... Ele não gerou pontos porque não tem uma reta ou uma curva para fazer. Eu vou chegar aqui, vou desenhar uma outra curva, vou referenciar de novo, aqui, ó, Set One Curve, cliquei aqui, e está tudo funcionando novamente, tá? Em outro arquivo. Então, para esse exercício que a gente vai fazer aqui, o mais prático é você usar... você salvar o arquivo do Grasshopper. O do Rhinoceros não vai fazer tanta diferença, né? Porque a gente não vai estar com muita coisa desenhada no Rhinoceros, vai estar focando mais na parte paramétrica. Então, é mais importante até vocês salvarem o arquivo do Grasshopper do que o Rhinoceros. Pode salvar os dois, tá? Não tem problema nenhum, salva os dois. Depois vocês vão falar sobre esses elementos aqui que a gente combinou na avaliação, ok?
E no Rhinoceros a gente salva no Save, Save Small, Save as Save. Template, Eu Save salvo no normal. save, é. Certo. E depois a gente consegue linkar um arquivo com o outro? Sim, quando você abrir, eles já estão linkados. Mas assim, Eu vou abrir o do Rhinoceros ou vou abrir o do você tem que Grasshopper? abrir o do Rhinoceros e o do Grasshopper. Abrir o arquivo do Perfeito. Rhinoceros, abrir o do Grasshopper, e aí eles já vão Aí estar já linkados. Se ele foi entendi. salvo a última vez referenciando uma curva de um arquivo, ele já vai estar linkado. Quando você abrir, não vai precisar chamar isso aqui de novo. Se você for abrir outro arquivo, você vai ter que conectar de novo a curva que você está querendo, tá? Beleza, obrigada, professor. Nada, estamos aqui para isso. Obrigado você, aliás, viu? Eu tenho pânico quando ninguém pergunta nada. Eu não sei se estão Pode entendendo deixar. tudo, se não estão entendendo nada. Pode deixar que eu pergunto. Mas o vetor, você poderia explicar o que é vetor? O que é vetor? Vetor é um bichinho, bom, é uma entidade matemática que é formada por três elementos, né? Ele tem uma direção, ele tem um sentido, a direção é a grande reta, ele pode estar para um lado para o outro. Ele tem um sentido e ele tem um módulo ou magnitude, ele tem um tamanho, tá? Então, quando a gente move, ó, dá um exemplo aqui. Essa linha daqui, tá? Eu tô com ela desenhada. Fechar aqui essa tela, tá? Por enquanto. Eu tô com essa curva desenhada aqui. Eu quero mover ela. Eu vou chamar meu comando move, tá? Chamei pelo atalho aqui. O que é que ele pede? Me dê um ponto base e me dê um ponto final. Isso aqui a gente está clicando em dois pontos. E a gente não costuma chamar de vetor, mas é. Quando você move um objeto aqui, você está movendo através de um vetor. Vai ser a distância, o sentido vai ser do ponto base para o ponto final. A reta vai ser a reta que pega o ponto base e o ponto final. E o módulo vai ser a distância entre o ponto base e o ponto final. Então, na verdade, você está colocando um vetor aqui dentro. Está movendo esse objeto e colocando um vetor. Aqui, como a gente está no ambiente, no espaço cartesiano, os vetores eles são definidos por coordenadas x, y e z. Ele tem uma componente x, uma componente y e uma componente z. E a gente trabalha com eles assim. Ele tem uma aba aqui que chama vetores, tá? Eu posso construir um vetor aqui. Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Para quem chegou depois, podia ter feito assim, ó. Criei um vetor. O vetor aqui eu não enxergo, tá? Eu tenho que dar um truque para enxergar esse vetor. Fazer isso aqui que vai dar a mesma coisa, ó. Ele está com 0 no x, que é o padrão, 0 no y, e com esse valor aqui que eu coloquei 20 no z. É a mesma coisa que esse de cá, ó. Vou copiar esse painel aqui para baixo. Vou colocar aqui. É a mesma coisa, ó. Se eu mover isso daqui, esses painéis vão estar com o mesmo valor. Isso daqui é o que o pessoal da matemática chama de versor, né? Que é um vetor unitário. É um vetor de módulo 1, né? O módulo dele é 1. E ele, além de ser ele é um versor z. É um vetor unitário na direção z. Né? Aqui ele chama unit vector, unit z. Se você clica com dois pontos e clica z, ele aparece o versor z. Aqui x, ele vai aparecer aqui, ó, o unit x. E y, ele vai aparecer o versor y. Eles estão prontos e estão aqui, ó. É a aba vetor. Esse painel aqui vetor, e eu tenho aqui o unit x, unit y e unit z. Então, o movimento é um vetor aqui, você usa um vetor para mover, mas no AutoCAD também a gente usa um vetor para mover, no Revit também a gente usa um vetor para mover, só que não chama da mesma maneira, né? Ele clica num ponto, clica no outro, ele vai te guiando sem usar esse nome. Em modelagem paramétrica, a gente precisa, é bom raciocinar em termos de vetores, ajuda, né? Você a resolver alguns problemas. Mas não é nada demais, é a mesma coisa que clicar em dois pontos para mover, no final das contas. Você utilizou justamente para aumentar ou diminuir a altura do plástico. Foi, exato. Ele aqui, por padrão, ó, ele move 10 unidades para cima. Aqui, isso aqui é uma unidade Z, mas quando eu coloco um fator aqui, ele está multiplicando. Então, ele está multiplicando, ó, essa minha unidade Z, que ela está assim por padrão, ó. Aqui, ela está como 1, né? Porque ele é um vetor unitário. Quando eu coloco o slider aqui, isso aqui é um fator de multiplicação, ele vai multiplicar esse vetor por um número, multiplicado por 0 vai dar 0, por 0 vai dar 0, por 1 vai dar o valor que está ali. Né? Multiplicou por 1, então eu transferi
Eu transformei esse valor aqui, que é um valor escalar, né, como diz a matemática, é um número só, em um vetor de x, y e z, sendo que o z, a direção que eu quero mover, está com aquele valor, né? Botei aquele valor na direção z. É a maneira que eu acho mais legal, mais limpa, assim, de você fazer esse elemento. E agora a minha altura aqui é paramétrica, tá? Aqui o raio é paramétrico, já dentro desse componente mesmo. Então é isso aí. Vamos dar um intervalozinho. Vamos voltar a 15 minutos mesmo, a 20 minutos. Pessoal aí que tá... vou voltar... Não sei o tempo que vocês levam, vão fazer um lance, né? Como vocês demoraram, eu já fiz meu lance, vamos fazer um lance aí. É 15, né? Vamos dar um intervalo de 15 minutos aqui. Não, vamos adiantar um pouquinho, porque chegou mais tarde, né? Vamos adiantar um pouquinho. Eu vou parar a gravação.